Olá! Estamos de volta à nossa terceira videoaula. E o objetivo desta aula é criar tabelas. Mas antes de criarmos, vamos entender que o SGBD Postgre ele é do tipo objeto relacional. Isso quer dizer que ele traz consigo características do paradigma orientado a objetos, mas a sua base é formada no modelo relacional. O modelo relacional consiste em um conjunto de entidades ou tabelas que relacionam-se, que trocam informações. Uma tabela, por sua vez, ela é composta por linhas e colunas. Para a gente entender melhor, vamos olhar para a nossa tabela estado, que foi criada na aula anterior. A nossa tabela estado, ela é composta por colunas. Essas colunas guardam um determinado tipo de dado. Por exemplo, a coluna IDEST vai guardar os códigos do estado. Na coluna nome, temos os nomes dos estados. E na coluna sigla, as siglas dos estados. Observem que os dados preenchidos em cada atributo podem ter caracteres especiais, espaço em branco, diferente dos nomes dados a essas colunas ou tabela. Além das colunas ou atributo, uma tabela também é composta por linhas, que na literatura podem ter o nome de linhas, registros ou tuplas. Uma linha ou um registro é formado pelo conjunto de dados referente a um objeto específico. Então, observe, o código 1 refere-se ao Paraná, que tem a sigla PR, e assim por diante. Cada uma destas linhas, quando estão sendo manipuladas pelo banco de dados, chamam-se instância. Então, eu entendo que instância refere-se a um objeto específico que está sendo manipulado em um determinado momento. Para eu montar as tabelas, eu preciso definir para cada atributo um tipo de domínio. Isso quer dizer, eu tenho que determinar qual é o tipo de dado que poderá ser alocado naquele atributo. Então, domínio refere-se a um conjunto de valores que podem ser armazenados em um atributo. Para entender melhor quais são os domínios disponíveis pelo Postgre, eu recomendo que vocês leiam o material referente a tipos de dados que está disponível no ambiente virtual. Além dos domínios, nós também precisamos entender os conceitos de chaves. As chaves é um elemento muito importante na construção das tabelas. Elas referem-se a índices que permitem identificar e relacionar as tabelas. A princípio, nós trabalhamos com dois tipos de chaves. A primeira, chave primária, que armazena um valor ou um conjunto de valores que tem a finalidade de identificar aquela linha ou tupla. Toda chave primária tem como característica a unicidade e a obrigatoriedade. Isto quer dizer que ela deve ser única. Eu não posso ter duas ou mais linhas com o mesmo valor de chave primária. E a obrigatoriedade quer dizer que eu devo dar um valor a esse atributo. A chave estrangeira, por sua vez, estabelece a relação entre as tabelas. E ela deve ser relacionada à chave primária da outra tabela. Um atributo que será a chave estrangeira, ela deve ter o mesmo tipo de dado do atributo chave primária que está estabelecendo o relacionamento. Partindo desses conceitos principais, vamos criar a nossa primeira tabela? Antes de irmos para o Postgre, vamos dar uma olhadinha no projeto que nós criamos no Power Architect. Nesse projeto, nós construímos uma tabela estado
com os atributos ideste, sendo a nossa chave primária, do tipo inteiro e de preenchimento obrigatório. O atributo nome, do tipo caractere variante, com limite de 50 caracteres, também de preenchimento obrigatório. E o atributo sigla, que será composto por um tipo de caractere, com apenas 2 caracteres e preenchimento obrigatório. É importante que o nosso projeto físico, o SQL, que vamos escrever agora, seja uma cópia íntegra, fidedigna deste projeto lógico. Para isso, vamos então para o nosso amigo PGAdmin. O PGAdmin é a interface de desenvolvimento que permite a nossa comunicação com o banco de dados. É por ele que nós vamos criar e manter os nossos bancos de dados. Nesse início, nós vamos criar os nossos scripts SQL digitando todo o código, sem o auxílio da ferramenta. Para isso, nós vamos usar o editor de SQL, que é essa lupinha que está disponível aqui na barra de ferramenta. Clicando na lupa, ele abre o editor, onde na parte superior nós vamos escrever os nossos scripts SQL. E os resultados serão vistos nesse quadro aqui na parte inferior. Script SQL refere-se a todo o código SQL que é escrito para criar e manutenir bancos de dados. SQL é uma linguagem de consulta estruturada. Essa linguagem, ela permite que a gente insira comentários na linha de código, onde o compilador não fará a leitura dessas linhas. Para eu inserir comentários, eu posso usar 2 hífens, onde eu coloco comentários de apenas uma linha, ou barra asterisco com comentários com várias linhas. Depende da quantidade de informação que eu quero inserir nesses comentários. O SQL, ele é classificado em alguns grupos. O primeiro grupo que nós vamos entender é a linguagem de definição de dados, ou seja, a DDL, linguagem de definição de dados. Nesta categoria, nós vamos inserir todos os comandos que permitem criar, alterar ou excluir o esquema de dados. Então, eu entendo que DDL não manipula os dados, mas sim cria o repositório, cria e mantém o repositório desses dados. O primeiro comando DDL que nós vamos ver é o create. Com o create, eu consigo criar qualquer elemento que vai compor o meu banco de dados. Então, sempre após o create, eu tenho que indicar qual é o elemento que está sendo criado. Nesse exemplo, uma tabela. Logo, ele fica create table. Após eu determinar qual o elemento que está sendo criado, eu preciso dar o nome a esta tabela. No nosso exemplo, nós chamamos a nossa tabela de estado. Defini até aqui que estamos criando uma tabela que tem como nome estado. Nós entendemos que as nossas tabelas são compostas por atributos. Então, eu vou inserir todos esses atributos dentro de um parênteses. O primeiro atributo que está especificado no nosso esquema é o atributo ideste. E ele era do tipo inteiro e de preenchimento obrigatório. Nós vimos que esse atributo era uma chave primária. Porém, nós só vamos definir esta chave primária depois que definirmos todos os atributos. Então, coloco uma vírgula para dizer que eu tenho outra linha ainda dentro do meu DDL de criação de tabela. Agora, eu vou criar o atributo nome, de acordo com aquele esquema modelado no projeto de dados. O atributo nome, ele era do tipo varchar com limite de 50 caracteres. Varchar quer dizer caractere variante. E ele também era de preenchimento obrigatório. Vírgula, porque eu tenho mais uma linha.
Agora eu vou criar o atributo sigla. Esse atributo é do tipo char, com limite de 2 caracteres e também de preenchimento obrigatório. Criado todos os atributos que compõem essa tabela, então eu vou criar a regra que determina qual é o atributo de chave primária. Em SQL, eu utilizo a cláusula constraint para a criação de regras. Então, eu vou criar uma regra que terá como nome pk_estado. Esse nome sou eu que estou atribuindo. Eu abreviei pk de chave primária e atribuí o nome da tabela, para eu entender que toda vez que eu enxergar essa regra, eu sei que ela se refere à chave primária da tabela estado. E então, coloco a cláusula que cria chave primária, primary key. Quando eu utilizo primary key por meio de regra, eu preciso incluir dentro do parênteses qual é o atributo da tabela que formou esta chave primária. Nesse caso, o ID est. Fecho parênteses de criação da chave primária. Não coloco vírgula porque não tenho mais linhas, não tenho mais elementos para incluir nessa tabela. Então, fecho parênteses de criação da tabela e ponto e vírgula para finalizar o script. Esse script, ele vai criar a tabela estado para nós. Nesta ferramenta, eu posso executar o script inteiro, da primeira à última linha, ou executar consultas selecionadas. Eu prefiro esta opção porque ela facilita eu encontrar erros que eu posso cometer no momento da digitação. Então, eu vou selecionar a minha criação da tabela estado e vou executar. E ele vai me apresentar o retorno aqui. Ele me disse, então, que eu tive uma consulta retornada com sucesso. Isso quer dizer que a minha tabela estado foi criada. Eu consigo ver essa criação voltando no PGAdmin e lá nas tabelas eu posso pedir para atualizar. E olha lá, a tabela estado está lá, pronta para receber dados. E esse é o assunto da nossa próxima aula. Até lá!